Na sua infância, você gostava muito de estudar? E ano que vem você vai ser do Flamengo ainda? Tio, você tem namorada? Você quer jogar uma pelada comigo lá na quadra? O Flamengo vai ser campeão! Essa molecada não é mole não, rapaz. Muito boa tarde pra você. Daqui a pouco, então, o Diego respondendo a essas perguntas da criançada no quadro Entrevista Coletiva. Ele ainda tá se recuperando de lesão e deve ser reserva no domingo em Curitiba contra o Lanterna Paraná. Vitinho passou a mão na cabeça, ainda se aquecendo para o treino. Veio a bola e ele devolveu de letra. A bola voltou. Uma rodadinha, brincou, enquanto o gramado era molhado. Depois de 3 partidas seguidas como titular, com participação direta em 4 dos últimos 6 gols, o atacante, enfim, parece estar mais à vontade. Coincidentemente, no melhor momento de Vitinho, vai aparecer o Paraná, justamente o adversário de um jogo marcante para o clube nessa temporada. Ali, Vinícius Júnior deu adeus aos rubro-negros no Maracanã e chorou. 4 meses atrás, Vitinho ainda não tinha sido contratado para substituir o Vinícius Júnior. E também naquela época, ninguém imaginava que o dono da camisa 10 fosse ser reserva num futuro próximo. Hoje é mais provável que a equipe que venceu o Corinthians e Fluminense seja mantida. E convenhamos, é um joguinho perigoso no domingo. Mas nós ainda vamos aguardar pela completa recuperação do Diego, que vem acontecendo a cada dia, a cada momento. O jogador melhor do que ninguém nos passa e nos dá essa condição para que possamos, de repente, eventualmente escalá-lo ou levá-lo como uma opção. Se tem uma cidade no Brasil onde os rubro-negros não costumam ter boas lembranças, essa cidade é Curitiba. Não importa nem o adversário e nem o estádio. Contando só confrontos pelo Brasileirão, o Flamengo visitou a capital paranaense 55 vezes e voltou para casa com 33 derrotas. Isso mesmo, 33 derrotas. Vamos lá, perdeu 60% dos jogos. É tão incrível que no primeiro turno, o Atlético Paranaense fez 3-0 em 21 minutos. São números impressionantes. Dessa vez, o duelo será contra o Lanterna do campeonato. Mesmo assim, é um momento da competição que todo pequeno erro pode causar um dano muito grande e considerável. Traduzindo, ou o Flamengo ameniza as estatísticas, ou vai voltar de Curitiba, quase como sempre voltou, sem nenhuma boa história para contar. Oi, boa tarde para todo mundo. O Fluminense é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro e se você olhar ali para a tabela, a posição não é tão ruim. Só que o time tem 37 pontos e está apenas 6 à frente da zona de rebaixamento, portanto existe sim por aqui uma preocupação em se afastar dessa área perigosa o mais rápido possível. O próximo jogo é contra o Atlético Mineiro neste domingo aqui no Rio e o técnico Marcelo Oliveira vai poder contar com o lateral direito Léo, que volta de suspensão, e com o meia Sornosa, que se ausentou para defender a seleção do Equador, mas está de volta, tem treinado normalmente, está à disposição e deve ser titular. Você assiste a Fluminense e Atlético Mineiro, domingo às 4 da tarde, ao vivo na Globo. Valeu, Richard. E o Vasco conseguiu dar as garantias necessárias para fazer um empréstimo de 38 milhões de reais. Esse dinheiro vai ser usado para terminar 2018 sem atraso de salários. Falando de bola, o time enfrenta o vice-Lanterna Sport amanhã no Recife, tentando se distanciar de vez da zona de rebaixamento. O Vasco não fala abertamente de metas nessa reta final do Brasileirão, mas se conseguir somar mais 12 pontos, praticamente zera qualquer risco de rebaixamento, o que torna o jogo contra o Sport amanhã um confronto direto ainda mais importante. Em caso de vitória, o Vasco vai a 37 pontos e abre 10 de vantagem para o Sport. O Pikachu é peça fundamental para isso acontecer. Ele já tem 89 gols na carreira, 6 deles só contra o Sport. Foram 4 pelo Paysandu e 2 no primeiro turno, na vitória do Vasco por 3-2. O Sport eu acho que foi uma das equipes que eu mais fiz gols aí na carreira, né? Espero que manter isso aí, já nesse próximo jogo também, quem sabe marcar mais uma vez.
Outro que joga amanhã querendo se afastar do perigo é o Botafogo, que está na 12ª colocação. O time recebe o Bahia amanhã no Nilton e o Eric falou da importância de vencer essa partida. Faltam só 9 jogos. A cada jogo a gente está fazendo uma final, sempre procurando pontuar. E esse campeonato é muito difícil. Eu já fui campeão, já fui vice-campeão. Eu também já caí uma vez para a segunda divisão. E é doloroso, é muito ruim. E eu espero que isso não aconteça aqui com a gente, que a gente consiga os nossos objetivos.